Vamos seguir com o nosso último bloco da nossa aula 3 sobre Tocqueville e a democracia da América, analisando mais alguns elementos desse pensador francês que fez essa viagem aos Estados Unidos ali nos primeiros anos do século XIX e observou o que ele vai chamar de democracia na América, o que nós estamos enfatizando desde o início da aula, que na verdade é um modelo republicano e elitista de democracia, que combina elementos que até hoje são muito caros para as democracias contemporâneas e para modelos inclusive mais radicais de democracia, como por exemplo o incentivo à participação popular, a liberdade de expressão, de opinião e de associação, mas que também privilegia a questão do elitismo democrático e de filtros que possam conter a radicalização democrática na soberania popular. Tudo isso evidenciando a defesa primordial da liberdade. E a liberdade entendida por essa visão hegemônica da democracia, que vai ser chamada de democracia liberal, como a defesa da propriedade privada dentro da sociedade capitalista que estava se consolidando naquela época, que vai seguir seu rumo histórico aí nos séculos 19 e 20 como modelo hegemônico de sociedade. Então, seguindo nesse último bloco, nós vamos destacar mais alguns elementos que são super importantes do ponto de vista da obra de Tocqueville para a teoria política clássica, considerando essa questão da democracia e desse modelo hegemônico de democracia liberal que se estabeleceu no mundo desde então. Então, nesse sentido, Tocqueville também nos traz um outro elemento que até hoje é muito importante para os diferentes modelos de democracia que nós possamos discutir nos dias de hoje. O elemento do caráter popular do governo republicano. Então, é preciso buscar estabilidade institucional, mas é preciso também garantir vitalidade da vida civil, como nós destacamos no bloco anterior. Então, o governo precisa ter um caráter popular, uma legitimidade popular garantida pelo voto, mas também pela participação dos indivíduos na vida civil. Então, o povo deve governar através de organização, deliberação e participação. São três pilares da legitimidade popular do governo republicano. Então, é importante que não só exista participação popular, mas que ela seja incentivada. E Tocqueville observa que nos Estados Unidos daquela época já existia isso muito fortemente, né? Uma cultura cívica, uma participação importante, o acesso ao voto estava garantido, repito, para os cidadãos brancos, os iguais, né? E a questão da participação através das associações, das facções, né? Dos agrupamentos que vão se constituindo através de diferentes interesses estabelecidos na sociedade. A outra questão importante que Tocqueville destaca desse caráter popular é a garantia de eleições periódicas. Até hoje esse é um elemento que nós usamos para mensurar a qualidade de uma democracia. Existem eleições periódicas, os governantes são eleitos e podem ser destituídos de seus cargos caso a sua popularidade caia, caso os protestos populares se exaltem naquela sociedade. Então, esse caráter transitório do governo e essa transitoriedade sendo fruto de eleições periódicas é um outro elemento importantíssimo que Tocqueville observa na democracia da América no início do século XIX. Terceira questão importante é o papel do legislativo para garantir representação popular. Então, Tocqueville observa que nos Estados Unidos da América existiam os parlamentos locais, nos estados confederados, federados, posteriormente, no início do século XIX já federados, né? Então os estados membros da Federação dos Estados Unidos da América, e existia também o Parlamento Federal com a Câmara dos Comuns, né? A Câmara dos Representantes, perdão. Com a Câmara dos Comuns na Inglaterra. Então, a Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Então, a Câmara dos Representantes
é exatamente essa expressão direta do voto popular, já que o Senado, e aí nós vamos ver na aula 4, o Senado, que é uma invenção dos Estados Unidos, uma invenção de pensadores americanos, tinha um caráter de votação indireta naquela época, mas existia um parlamento com caráter popular, que era a Câmara, o equivalente aqui no Brasil à Câmara dos Deputados. Então, lá, os deputados eram fruto dessa capacidade das associações de se organizar em cada estado e de convergir através do voto para garantir a eleição dos seus representantes. Então, o parlamento legitimado pelo voto popular, com representantes oriundos da organização popular, era algo que Tocqueville observou como muito importante para a definição da democracia na América. E quarto, o controle popular dos agentes públicos. Então, o que nós chamamos hoje de controle social, de exigências de transparência dos governos e dos governantes e dos processos públicos, né? Então, seria o princípio da publicidade, que está na Constituição do Brasil e de boa parte dos países democráticos do mundo. Então, o controle popular do orçamento público, dos processos de decisão, das ações dos governantes e dos representantes parlamentares era algo importante e é algo importante para as democracias até os dias de hoje. E Tocqueville observa que era um elemento que garantia a vitalidade e o caráter popular da democracia nos Estados Unidos. Apesar desse caráter popular, e aí já caminhando para a reta final da nossa aula, Tocqueville vai defender de forma muito evidente, e aí olhando para a instabilidade política da França de sua época, a questão dos filtros republicanos contra a tirania da maioria. Então Tocqueville olha e fala: democracia precisa ter caráter popular, participação popular, representação popular, mas é preciso conter a corrupção desse processo no que ele vai chamar de tirania da maioria. Então, a tirania da maioria, os excessos que a maioria poderia cometer do ponto de vista da ação política, precisavam ser contidos em defesa da liberdade. Então, as instituições nos Estados Unidos, o Tocqueville observa, possuíam esse caráter, principalmente do ponto de vista das instituições federais, no âmbito nacional. Elas eram capazes de filtrar os excessos e as paixões da maioria. E aí tem uma visão pejorativa do povo aí, né? Esses pensadores da época de Tocqueville, pensadores nessa linha da democracia liberal burguesa, eles vão compreender o povo como uma massa infantilizada que tinha limites para a participação política. Uma massa que poderia ser facilmente seduzida por ditadores, por demagogos. Então, para esses pensadores, a democracia tinha que ter vitalidade popular, mas tinha que ter filtros de contenção da participação popular. Olha a contradição importante aí, né? E aí esses filtros estavam nos Estados Unidos, na época que Tocqueville observava, lá no início do século XIX, na força do governo central, com suas instituições, e no papel dos magistrados, poder judiciário, nas questões públicas, né? Então, a força de um judiciário sem o voto popular, né? E sem o controle popular, o poder judiciário alheio a isso, como uma aristocracia, como um conselho dos melhores, né? A aristocracia vem dessa ideia de que existe um agrupamento de indivíduos que tem um caráter mais elitizado e que tem a melhor condição de julgar as coisas, e esses indivíduos não são necessariamente os que são votados pelo povo, eles são fruto de outros processos, né? Então, esses magistrados têm a condição de conter determinados conflitos populares e submeter, inclusive com o poder das armas, o poder coercitivo do Estado, ações mais excessivas, digamos assim, ou violentas da participação popular. Além disso, outras instituições, como as Forças Armadas, o Senado Federal, serão instituições importantes nesse filtro. A eleição indireta do presidente também, enfim. Mas tudo isso nós vamos aprofundar na nossa
aula 4, quando vamos estudar os pensadores federalistas, e aí nós vamos ver isso mais à frente. Mas a ideia de que filtros liberais republicanos eram necessários para conter a participação popular, e ao mesmo tempo que a participação popular tinha que ocorrer e tinha que ser incentivada, é algo muito presente no pensamento de Tocqueville. Então, para concluir, nós podemos dizer que na obra A Democracia da América e no olhar que esse aristocrata francês chamado Tocqueville lança sobre a democracia nos Estados Unidos nos primeiros anos do século XIX, logo após a Constituição Americana de 1787, nós vamos ter um padrão liberal de democracia tutelada. Então, é uma democracia que tem um limite, que tem um teto a resguardar a sua radicalização, a impedir que a soberania popular avance. E esse teto, essa contenção, esse filtro liberal, ele vai estabelecer um verdadeiro padrão de democracia que vai se tornar hegemônico até os dias de hoje. Esse é um elemento muito importante para que nós possamos entender essa tradição de definição da democracia e das instituições democráticas até os dias de hoje. Tocqueville é um dos pensadores que traz raízes importantes lá na análise que ele faz da democracia americana. Então, para finalizar, 3 elementos importantes. A exaltação da igualdade, segundo Tocqueville, pode gerar uma limitação da liberdade. E a liberdade é que deve ser privilegiada em detrimento da igualdade. 2. O avanço da igualdade tende a reduzir a busca pela liberdade dos indivíduos. Então, quanto mais iguais, Tocqueville diz que os indivíduos tendem a se acomodar na sua vida em sociedade e deixam de buscar o aprimoramento da vida política, da vida em liberdade e de defesa da propriedade. E 3, a tendência democrática à uniformidade. Então, Tocqueville vê isso como um mal, né? Porque também contém a liberdade. Então, quanto mais a sociedade se torna uma sociedade de massas, de indivíduos padronizados, de indivíduos que pensam igual, essa sociedade tende a ser menos democrática. Então, para ele, é preciso um equilíbrio entre liberdade e igualdade, sempre privilegiando a liberdade, e ele destaca que a democracia ela traz esse viés de fortalecer gradativamente a igualdade, que pode ser um mal para a própria democracia, porque a democracia precisa sempre do aprimoramento e defesa contínua da liberdade dos indivíduos, dos coletivos e das instituições. Então é isso, com Tocqueville aprendemos mais alguns elementos desse padrão de democracia liberal no esteio da sociedade burguesa ocidental. Os Estados Unidos são uma experiência exemplar disso e inovam nas instituições do ponto de vista dessa definição de democracia. Tocqueville observa isso como um observador externo nos escritos que vão culminar nessa obra A Democracia na América, e nós vamos seguir na aula 4 entendendo um pouco mais dessa engenharia institucional dos Estados Unidos, que vai servir de base para a constituição de diferentes engenharias institucionais dos chamados Estados Democráticos de Direito, ou anterior a isso, Estados Republicanos no mundo todo, inclusive no nosso país, no Brasil. Um forte abraço, vamos seguir juntos na nossa formação. Sindiúde, a nossa escola de luta.